gente tem uma tela com números, é isso, Leon? É isso mesmo, já está aí, ó. Um mês para esquecer. Desempenho do Flamengo em 6 jogos no mês de junho. Uma vitória só foi aquela contra o Cuiabá, nenhum empate e 5 derrotas. Ainda dá para melhorar um pouquinho. 2 delas para o Galo, vamos ver, uma para Fortaleza, uma para o Bragantino e uma para o Internacional. Isso. Dá para melhorar? Dá, porque... Mas só um pouquinho? Não, dá para melhorar junho, porque o jogo com o Tolima é ainda no dia 29 de junho. Então você pode subir isso aí para 2 vitórias. Olha ali embaixo, professor. Pior mês com pelo menos 4 jogos desde maio de 2015. Nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas, 13,3% de aproveitamento. Esses números de 2015. É mês turbulento, porque esses resultados ruins comprometem várias competições, né? Ainda não a Libertadores, mas já comprometeu a ida da Copa do Brasil, já coloca o Flamengo numa posição ali no Campeonato Brasileiro que nenhum de nós imaginaria. Principalmente no Brasileiro, porque na Copa do Brasil ainda dá para corrigir no jogo de volta. Mas aí não é mais junho. Aí vai ter que corrigir lá para frente. E na Libertadores, esse jogo chave com o Tolima. Um período tumultuado, né? Por período de mudança de técnico, período de mudança de jogadores, muita mexida em jogadores. Pior do que o mês de junho é o fato do Flamengo ainda estar tateando um rumo, né? E isso não é de junho, não. Então, já faz um bom tempo. No dia 25 de junho de 2022, mais famoso como amanhã, o Flamengo recebe o América no Maracanã. Amanhã tem Flamengo e América no Maracanã. E aí, depois, na semana, já a viagem para a Colômbia, para enfrentar o Tolima na quarta-feira. O que o Dorival precisa corrigir? Qual deve ser a maior preocupação, as preocupações? O que tem que mudar, melhorar nesse Flamengo? Para que junho termine melhor e julho comece também com esperança. É a tal da recomposição defensiva, que é problema de outros treinadores, e agora o problema extra do ataque funcionar menos do que está funcionando. Individualmente, os jogadores ali estão devendo muito, né? O Gabigol é um deles. Eu acho esse jogo do América um jogo muito bom para dar uma aliviada, como foi aquele do Cuiabá. É um jogo, em tese, que o Flamengo tem que mostrar, principalmente mais futebol. Resultado, mas a partir de um futebol mais convincente, né? Mas a médio e longo prazo é essa questão da recomposição defensiva, principalmente. Isso daí é a droga que vem malhada antes do Dorival chegar. E além disso, não é só desempenho individual no Flamengo, que a gente pode analisar. Nos 2 gols que sofreu contra o Atlético pela Copa do Brasil. Um sai de uma falha da defesa e do Diego Alves, que se precipita ao sair do gol, e o outro do Mateuzinho numa rebatida equivocada no meio-campo. As origens. Mas ainda assim, esse curto período com Dorival prova que Paulo Souza ou Hugo não eram os únicos culpados, porque a torcida geralmente vai ali em busca do culpado da vez. O Paulo Souza errou em mexidas, não servia, ou Hugo não é goleiro para o Flamengo, e a gente percebe que é um problema estrutural, um problema coletivo do Flamengo. Se a gente pegar o Dorival, o que ele tem ali de bucha para resolver, é muita coisa. Por exemplo? Bom, a questão do gol. Para mim, o Diego Alves não passa confiança. O Diego Alves, hoje, tecnicamente, só está no gol do Flamengo por uma questão política e não por meritocracia. Hugo passava? Também não, mas ainda assim, tecnicamente, o Hugo é melhor hoje do que o Diego Alves. E o Hugo perde o lugar no momento menos turbulento, hein? Então, já cheguei, já sei qual é a sua opção para o gol, então. Não. Santos. O Santos é a minha opção 1, o Hugo é deve ser a segunda opção, e o Diego Alves, hoje, é a terceira opção no gol do Flamengo. Isso, para mim, é indiscutível. Na prática, não é, né? Na prática, não, porque... Tem sido a 1. O Dorival tentou passar uma mensagem diferente, de ganhar jogadores com mais experiência, até para deixar de lado aquela história que ele teve com o Diego Alves no fim de 2018, mas se for analisar por meritocracia, o que o Diego Alves fez para merecer a titularidade do Flamengo? Para mim, hoje, ainda, esse ano, é só pela história que ele tem, um poder de liderança, mas isso é muito pouco para ser titular do Flamengo. Além disso, a defesa está completamente resolvida com a formação de hoje. Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Quem é o lateral esquerdo?
Para você? Eu iria com Ayrton Lucas, mas ainda assim tomando os cuidados para resguardar aquele lado. E por isso o Dorival também tem optado por 3 volantes. E aí, 3 volantes. Dorival achou a formação? Não se sabe, porque não há definição. Se o Andrés Pereira fica, não se sabe se ele vai jogar só mais 2 jogos ou vai ter o contrato renovado. Se ele não ficar, é preciso preparar outro para entrar, e tem de ser o Thiago Maia, não tem outra proposição. E aí, tiram o Andrés Pereira agora e já coloca o Thiago Maia para ganhar ritmo, ou vai com o Andrés até o limite? A diretoria do Flamengo precisa comunicar ao Dorival o mais rápido possível qual vai ser o destino do Andrés Pereira, para ele saber até que ponto pode utilizá-lo. E a partir daí, criar uma definição de time. O Flamengo, a grande queixa no Flamengo era que o Paulo Souza não tinha um time definido. E o Dorival precisa caminhar para isso, para ter uma estrutura. Então, a partir do momento em que ele tem um desfalque como o Bruno Henrique, que ele não sabe se vai poder contar com o Andrés Pereira, que ele tem jogadores em baixa individualmente, fica ainda mais complicado ter essa estrutura definida. Estou percebendo aqui muito trabalho para o Dorival Júnior. Muito. Você falou no gol, Quanto menos tem que ter mexer, mudança, melhor. ou indefinição. Você falou na lateral esquerda, você falou dos vai volantes, longe, né? você falou do ataque. Em outras palavras, você está concordando com o Mano Menezes. Está esculhambado. Esculhambadíssimo. Não, sabe o que é mais fácil? Ou não? Ver o que ele tem de solução. É o João Gomes. O João Gomes é a única solução. Está tudo que ele tem. errado. É isso, está tudo errado. Ou está errado, ele tem que pensar a respeito. Ele não tem que pensar a respeito do gol. O gol, eu acho que, tudo bem, ele quis mostrar que não guarda mágoa, quis ganhar o grupo, já ganhou, já percebeu que não é o Diego, vamos mexer no gol. Eu falei desde o início. O cara foi contratado, foi tirado lá do Atlético Paranaense, onde era titular, campeão, uma das estrelas do time, convocado para a seleção brasileira, para jogar no Flamengo. Senão ele ficava lá no Atlético Paranaense. Não, o Santos tem que ser o titular. Teve a lesão no meio, mas continua. Nas laterais ele tem um problema na esquerda, sério. O miolo de zaga, que durante muito tempo todo mundo falava, parece estar mais ou menos resolvido se ele puder contar com Pablo e Rodrigo Caio. Mas que falham, mais ou não menos resolvido? acompanhar o Hulk no primeiro. Eu ia falar. No primeiro do Galo ali. Mas não está resolvido como sistema, né? Os 2 nomes tá falando ali. dos nomes. Tá. Com boa vontade eu boto o miolo de zaga e o João Gomes. Tem que ter a questão do companheiro, o volante companheiro, o Arrascaeta, que seria uma solução. Com a ausência do Bruno Henrique, dependendo do que ele bota o Arrascaeta para fazer, ele também perde o Arrascaeta, ou não ganha o Arrascaeta do jeito que ganha quando o Arrascaeta está na dele. Everton Ribeiro já é contestado desde outros carnavais, Gabigol numa fase ruim, Pedro quando entra não está correspondendo, olha quando é encrenca. Quem tá devendo mais individualmente como jogador, já que você citou alguns aí? Eu acho que o Felipe Luiz. Nem tanto, quer dizer, individualmente, porque ele já não pode fazer o que fazia. Mas é uma questão mais de setor. Eu acho que o Felipe Luiz pode ser um jogador mais bem aproveitado numa outra função, de um outro jeito. Como o lateral que ele era ali, não dá. A gente mostrou imagens, inclusive que não são só imagens de gol no jogo contra o Galo. Eu acho isso legal porque não sou aquela coisa oportunista. Não é porque tomou o gol que a gente está mostrando. É porque o Felipe Luiz está voltando a pé quando o adversário vem de Uber. Caco da Mota, você é o auxiliar de Dorival. O filho de Dorival. É, o filho de Dorival. Você vai sentar e vai conversar com ele, professor, ó, essa é a lista das você coisas... Você é o Silvestre lá, o filho do Dorival. Lucas Silvestre é o filho do Dorival. Você faz de conta que você vai sentar com o Dorival... Que é uma aberração para mim, ter filho como auxiliar... Calma. Você já fala sobre... Você está ansioso. A seleção, Você está ansioso. Você vai sentar e vai dizer, Dorival, tá aqui a lista do que você tinha me pedido, Dorival. Tá aqui a lista. É isso aqui que a gente tem que pensar e corrigir. Diga lá, Caco. É praticamente a mesma lista do Dorival. Acredito que quanto menos mexer, melhor. E esse jogo, primeiro o Flamengo tem que parar de tomar gols. E ele tem tentado fazer isso. Sofreu gols também muito pelo mérito do Atlético Mineiro e do que jogou o Hulk nessa partida. Contra o América Mineiro, se ele mantiver essa estrutura, não acredito que vá sofrer tanta pressão em contra-ataque e os gols que sofreu do Atlético Mineiro. Então, ele pode arrumar lá na frente a escalação. Ele precisa arranjar alguém para o lugar do Bruno Henrique, que é uma perda muito forte, muito importante no time do Flamengo. E pelo que se viu no jogo, o Lázaro ganha alguns pontos positivos nesse aspecto.
acredito que pode ser um jogador a ser utilizado por ali. Porque o Arrascaeta aberto lá na esquerda, tu perde o Arrascaeta na articulação do meio de campo. Isso compromete o Gabigol, compromete o time como um todo. O próprio Everton Ribeiro pelo lado direito não funcionou tanto assim. Porque contra o Atlético Mineiro, o volume de jogo não faltou para o Flamengo. Faltou é furar o bloqueio do Atlético, né? E isso vale muito mais, não para o jogo contra o América, onde ele pode testar variações do meio para frente, pode colocar outros jogadores ali, mas eu vejo testar o Lázaro pelo menos uma única mudança, porque se a gente for fazer análise de cada jogador, nós vamos ficar trocando em todas as posições e eu vou chegar com uma lista para ele dizendo assim, olha, quem sabe tu coloca o Rodinei na direita porque ele foi melhor que o Mateuzinho, ou, né, troca na lateral esquerda, muda o goleiro Santos, que para mim tem que ser o goleiro do Flamengo, mas mudar agora, se já não mudou antes, é melhor que passe essa série, que eu até chamei, tá lembrado, Abel, de jogos mortais, principalmente pro Flamengo. Então se tu muda o goleiro agora e ele vai mal, por um acaso, às vezes goleiro acontece, o Santos vai mal num jogo de Libertadores, tu perde a confiança de todos os goleiros, o Hugo não serve, o Diego Alves não serve e agora o Santos também não serve. Então agora deixa, já que ele tá com o Diego Alves, que fique. Mude o menos possível. Faça alterações mais táticas e escalações. Então a minha lista seria praticamente um xerox da escalação do Dorival. Eu não teria tantas mudanças assim no time do Flamengo. Era mais uma questão tática e talvez uma oportunidade para o Lázaro. No mais, o time fica o mesmo que começou contra o Atlético, mais ligado na defesa e parar de sofrer gols, que é o que o Flamengo tem que cuidar, que tem sofrido muitos gols e isso faz muita diferença, principalmente no jogo contra o Tolima, nem tanto nesse jogo contra o América, claro que também não pode tomar gols, mas não é um jogo eliminatório ainda, por mais que o Flamengo esteja mal no Brasileirão. Diga, Brilho, você queria falar sobre o auxiliar?